Amém, glória a Deus. Obrigado, Bel. Eu também quero compartilhar algo que Deus falou comigo lá, e eu creio que é para a igreja também. Nós estamos chegando quase no meio-dia e o objetivo não era ter uma pregação mesmo hoje, não era esse o objetivo, mas a gente poder repartir do nosso coração o que Deus fez, porque eu sei que é diferente se eu prego, se eu abro a Escritura e ensino, eu sei que é uma coisa, mas quando outras pessoas da igreja podem compartilhar, eu sei que isso chega de um jeito diferente na igreja. Porque às vezes o pastor ele acaba entrando num limbo na cabeça das pessoas. É o pastor. É com o pastor acontece mesmo, é o pastor. Mas quando a gente ouve outras pessoas da igreja que talvez estão mais próximas da gente, ou de como a gente se enxerga, eu sei que Deus fala de um jeito diferente no nosso coração. E esse tempo que a gente teve na conferência, ele foi só mais um passo. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Se você só vem num culto, você não vai viver. Você não vai viver. Você não vai experimentar, você não vai participar. Porque um culto, ele é só mais um tijolo que a gente vai colocando. Um encontro que a gente faz numa reunião de oração é mais um tijolo que a gente vai colocando. Um encontro de comunhão durante a semana, no pequeno grupo, é só mais um tijolo que a gente vai colocando. Então você não vai construir junto se você só vai esporadicamente em alguma coisa e não participa de verdade. E, infelizmente, eu tenho percebido como o nosso tempo hoje, a igreja, ela se tornou esse lugar. Ela se tornou esse lugar onde pessoas escolhem ir para poder ouvir uma aula, adquirir informação, ou então vai para ter um alívio psicológico, ou uma experiência com Deus, mas ela entra e ela sai, ela não conversa, não tem vínculo. Você não vive o processo desse jeito. Você não vai ser discipulado. Nosso papel como igreja é discipular. E o discipular é uma agenda. Entende isso? Discipulado é uma agenda, não é um encontro de 1 hora, 1 a 1. Discipulado é uma agenda que a igreja constrói. Então, domingo é discipulado, é o coração do discipulado, é o culto, é a palavra, é a adoração comunitária, é onde a gente pode também compartilhar, ter um tempo juntão, assim como família. Mas os outros encontros, eles também são o discipulado. Tudo que a gente faz é discipulado. Então, a gente vem, compartilha essas coisas, né? Poxa, legal, o Abel caiu, não sei quem caiu, tá, mas e daí? Como é que é? O Dani disse, não, mas eu quero também saber como é que faz. Você não vai pegar tudo num domingo. Você está assim, nossa, mas não vai explicar? Não vamos explicar hoje. Porque essa é uma construção que está sendo feita. Se você vem um domingo, falta 2, você não vai acompanhar. Você tem que participar. Quando você vai fazer uma escola, um curso, vou pensar assim em teologia, um curso de uma agência missionária, né? A gente tem o CAE aí que é da Mais, você fica internado lá. Aí depois você sai de lá, você nunca mais tem aquelas aulas. Igreja não funciona assim. Igreja é teoria e prática. Você recebe as ministrações, é no domingo, é um dia na semana, e você vai vivendo a sua vida em paralelo. O discipulado ele é a longo prazo, é da vida toda. Não é um intensivão assim e acabou depois. Então, vida de igreja a gente faz desse jeito. Você precisa abraçar o pacote, é um compromisso com tudo. E assim você vai crescendo junto com as outras pessoas, num ritmo saudável. Porque crescer rápido, gente, câncer cresce rápido, sabia? Câncer cresce muito rápido. E daí depois você tem que jogar ele fora, porque ele não presta para nada. É uma célula obcecada pelo crescimento. E ela não sabe a hora de parar. Não agrada a Deus isso. O corpo dele, ele não quer que o corpo dele seja cancerígeno. Então é um crescimento que é gradual, e ele vai recebendo esse acompanhamento, esse cuidado, essa orientação. Então, essa chama do Espírito que o Senhor tem, que acendeu aqui no nosso meio, ela precisa passar por manutenção. Não adianta assim, então essa semana agora nós vamos fazer 3 reuniões de oração, para a gente poder, da mês que vem não vai ter mais, porque não vai aguentar.
O Senhor precisa ir despertando as pessoas, trabalhando com a igreja, para que como um corpo bem ajustado, Efésios capítulo 4, a gente vai dando um passo depois do outro, para a gente não ser um corpo esquisito, uma coisa desengonçada. Então a gente vai crescendo junto, e a gente vai vivendo junto essas coisas. Aí às vezes pode ser que vivemos isso aqui, semana que vem, nós estamos ainda respirando esse ar, digerindo essas coisas, mas talvez mês que vem não é essa coisa mais que a gente vai dar a grande ênfase, porque a gente tem que ir lidando de todos os lados para que a coisa caminhe e desenvolva. E isso é vida de igreja. Então, para participar e vivenciar essas coisas, você precisa entender que é um corpo que está sendo construído. A palavra que eu quero repartir com vocês, quero pedir que vocês abram comigo Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 14. Hoje eu vou ler na versão da NVT. Ou não? Não vou não. Ezequiel 14. E eu quero compartilhar como essa palavra veio para o meu coração e eu entendi que era o que eu tinha que compartilhar com vocês como igreja. Está muito forte o ar aqui? Está um pouquinho forte? Baixa só um teco. Um tequinho. No primeiro dia da conferência, à tarde, eu estava assistindo a sessão de um evangelista chamado Brian Starley. Um cara deve ter a minha idade. E enquanto esse cara falava, o Senhor falou. Ele estava falando sobre a inconveniência do discipulado. E como você precisa abraçar a inconveniência. Você não pode amar o conforto. Se você amar o conforto, você vai perder Jesus. E logo no começo da palavra, o Senhor falou uma frase comigo. E essa frase entrou dentro de mim muito forte. A frase era: alguns sonhos seus nunca vão se realizar. Ele não foi o diabo, foi Deus mesmo. Alguns sonhos que você tem nunca vão se realizar. Falei: Senhor, então me ajuda a entender. E logo em seguida foi como se Deus me trouxesse uma lista de decepções que eu tive recentemente. Uma lista de coisas que não deram certo e que eu acreditava que iam dar certo, que ia acontecer. Dentre essa lista tem coisas que ninguém sabe, nem a minha esposa. E daí no momento em que essa lista veio, o Senhor também falou assim: você nunca vai, e daí eu não vou falar para vocês, você nunca vai alcançar esse lugar. E era um sonho secreto do meu coração. Uma coisa que eu queria viver na minha vida. Uma coisa secreta, eu queria viver. E assim, é uma coisa que tem tudo para ser de Deus. Mas o Senhor falou comigo: você nunca vai alcançar esse lugar. E daí eu lembrei na hora do sonho do Bibo, né? O livro do Bibo. O Deus que destrói sonhos. E o Senhor começou a me dar muita paz com isso tudo. Não era um ataque do diabo, não era uma coisa triste. Era simplesmente, parecia que Deus estava me colocando para sentar na cadeira, assim, deixa eu conversar com você. Presta atenção. Não vai acontecer essas coisas que você quer. E o Senhor começou a falar comigo sobre idolatria. E Ele me trouxe esse texto de Ezequiel. E o versículo de número 2 ao versículo de número 4, podemos começar do 1, diz assim: alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Ezequiel estava em casa, os líderes de Israel vêm na casa dele e sentam lá, vão conversar. Verso 2, quando eles sentam, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade.
Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos de seu coração, dentro do seu coração, e puser diante de si tropeço, que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Essa é a palavra. E ela é muito clara. A palavra aqui é: se tiver gente do meio do povo de Deus que levanta um ídolo dentro do seu coração. E o que é um ídolo, gente? Um ídolo, na Escritura, ele é referido sempre como uma imagem feita por mãos humanas. Tem um texto de Isaías, eu não sei se é o 40, 41, que ele fala assim: o artífice ele pega o pedaço de madeira, ele pega o pedaço de ouro e ele começa a forjar. Ele fixa o ídolo numa base de ferro para que o ídolo não oscile. E ele constrói tudo aquilo com esmero e com a capacidade artística que ele tem, esperando que aquele ídolo responda aos seus desejos e às suas necessidades. E o profeta diz: mas aquele ídolo não pode fazer nada, ele não passa de um pedaço de madeira. E o profeta Ezequiel está dizendo: estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Eles forjaram esses ídolos dentro do coração. Eles construíram com as próprias mãos imagens do que eles querem viver na vida deles, dentro do coração. Ídolos no coração diz respeito a sonhos, diz respeito a formas, a imaginação, a coisas que você imagina que seria muito legal você viver. Ou, em outras palavras, uma definição que eu pensei: ídolo é o que eu acho que é a vontade de Deus. Isso é um ídolo. O que eu acho que é a vontade de Deus, ou o que eu acredito que é a vontade de Deus, ou o que eu quero que seja a vontade de Deus, mas não é. Não é. É meu mesmo, eu que criei. Porque na minha mente eu imaginei uma coisa que seria muito boa para mim, resolver os meus problemas, ia solucionar. E isso pode envolver tanto coisas pequenas do dia a dia. Você pode fazer um ídolo da sua esposa. E com isso eu não estou dizendo, presta atenção, quando eu estou falando agora que você pode fazer um ídolo da sua esposa, eu não estou falando que você pode idolatrar ela. Não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando que você pode formar uma imagem do que você acha que ela tem que ser. Você cria uma expectativa, você pensa nela sendo, a mulher que nunca fica brava. Então, pode parar por aí já, já não existe. E você pode nutrir isso dentro de você, e você pode se relacionar com a pessoa real, olhando para aquela que você inventou no seu coração. E daí você cobra assim: nossa, mas você não pode ser assim. E você pensa isso: mas você não pode ser assim, você não pode agir assim, você não pode falar assim. Por que que não pode? Porque na sua cabeça você pensa que ela tem que ser esse negócio que você criou. E daí a sua exigência é irreal, é um ídolo. Ela não é essa pessoa. Seu marido não é essa pessoa que você inventou na sua cabeça. E a vontade de Deus para você não é o que você inventou na sua cabeça. Isso é um grande problema. Ezequiel diz que esses líderes, são líderes, gente, são pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus. Muito bem. Conhecem o que Deus fez, e eles chegam na casa de Ezequiel, eles sentam, e na hora Deus dá essa profecia para ele: esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração, e os ídolos são o que? Um tropeço, leva eles a cair em pecado. Porque se você acha que a vontade de Deus é uma coisa que ela não é, você vai cair em pecado, porque você vai estar cometendo o que você não deveria cometer, você vai estar agindo de um jeito equivocado, não é aquilo que Deus tem para você. Você estabelece um alvo errado, e os ídolos fazem o povo tropeçar e cair em pecado. E aí Deus fala: será que eu tenho que deixar eles virem aqui perguntar para o profeta o que Deus está falando? Agora você pode pensar nisso como realmente consultar um profeta,
Você pode pensar nisso como um aconselhamento pastoral, uma conversa com um líder, ou você pode pensar nisso como a sua própria vida de oração, porque o texto está fazendo menção a uma busca pela vontade de Deus. E essa busca pela vontade de Deus, ela pode acontecer até quando você está lendo a Bíblia. E é como se Deus estivesse falando assim: essas pessoas levantaram imagens do que eles acham que é minha vontade, do que eles sonharam para eles mesmos, e agora eles estão vindo me consultar. Tem duas maneiras de você viver a sua vida como um cristão. Primeira maneira, você planeja e organiza e pede para Deus abençoar. A segunda, você fala: Deus, é o que o Senhor escolheu que eu vou fazer. Não é o que eu escolhi e pedi para o Senhor abençoar. Me mostra o que é. Mostra para mim o que é. Me fala, porque eu não sei. Agora, essa primeira maneira de eu penso, eu desenho, e daí eu peço para Deus abençoar, sabe qual que é o pecado desse? Provérbios 3. Você confia no seu próprio entendimento. Quando você constrói um plano e você pede para Deus abençoar, você está achando, sem perceber, gente, isso tudo é sem perceber, nós aqui somos pessoas maravilhosas, ninguém de nós quer fazer nada de mal, ninguém aqui matou uma mosca na vida sequer, ninguém deixou de dar o dízimo. Eu sei que eu estou falando com pessoas sem defeito, é sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, você acha, é um pressuposto seu, você acha que tudo que você pensa é a vontade de Deus. Você acha que você pensa como Deus. Tive uma ideia. Não, foi você que teve a ideia mesmo, realmente. Foi você que pensou. Essa não é a vontade de Deus. E o que Deus diz que vai acontecer? Ele vai responder de acordo com o ídolo, segundo a multidão dos seus ídolos. Deixa eu compartilhar algo aqui. É uma manhã de compartilhar, né? Eu não sei quem aqui ouviu uma entrevista maravilhosa da Laura Solgueles no podcast do Hub. No momento da entrevista, a Laura Solgueles diz assim, de uma visão que ela teve tempos atrás, em que ela estava na igreja e ela estava ministrando adoração. Talvez algum detalhe eu possa me equivocar, não tem problema. Mas a imagem, a visão que ela teve era que tinha, então, como se fosse aqui o altar, né? Que tem gente que chama de altar, tem gente que chama de palco, tem gente que chama de púlpito. É como se fosse o altar aqui. E daí o povo estava todo prostrado e adorando a Deus. Só que em cima do púlpito ou do altar tinha um monte de escultura. E o povo estava ali adorando a Deus. E o que Deus falou com ela sobre isso foi: não é que o povo não me adora, mas é que o altar está poluído. É que não é só a mim. E essa é uma imagem muito boa para ajudar a gente a perceber que idolatria não acontece só com gente fria. Você pode ser fervoroso. Você pode estar dedicado. Você pode estar comprometido. Porque a idolatria não acontece só com quem está negligenciando o culto, ou a devoção, ou a busca. Porque ela pode acontecer junto. É uma contaminação que acontece junto. Você está buscando a Deus, só que dentro do seu coração você tem outros alvos, outras coisas já determinadas, e você acha que isso é a vontade de Deus. Então, como se aqui fosse o altar, Deus está aqui, mas daí aqui tem uma estátua de como eu queria que o marido fosse, aqui tem uma estátua do que eu quero que aconteça com o meu emprego, aqui tem uma estátua de onde eu quero morar, aqui eu tenho uma estátua de como que eu queria que o meu corpo fosse, aqui tem uma estátua do conhecimento, e os diversos ídolos eles estão aqui, e eu estou aqui adorando a Deus, eu estou me prostrando diante do Senhor, só que eu coloquei aqueles ídolos ali.
E eu não percebo. Por quê? Porque eu confio na minha devoção. Esse é um problema muito grande. Eu não lembro quem, mas um autor, uma vez eu li, ele falava assim: não confie em ninguém, principalmente se essa pessoa for piedosa. Porque quando a gente é piedoso, consagrado, dedicado, a gente se torna mais tentado a confiar em si mesmo. Eu estou orando, estou buscando, eu jejuei 40 dias, agora eu sei o que Deus está falando. Maldito o homem que confia no homem. E essa simplesmente foi a palavra que Deus falou no meu coração. Alguns sonhos que você tem não vão se realizar. E daí foi como se alguns alvos que eu tivesse na minha vida, eles esfarelassem diante de mim. E aí a minha reação foi assim: Senhor, então o que eu tenho? E daí o Senhor me respondeu: você tem o agora. Agora você pode viver por mim. É isso que você tem. Você tem hoje. Você tem hoje, você tem a mim. Você pode viver para mim agora. E daí foi como se o Senhor começasse a descortinar como a gente desenvolve uma segurança no que a gente espera que aconteça no futuro. E é uma falsa segurança. Um dia vai acontecer isso aqui, daí vai ficar tudo certo. Um dia eu vou alcançar tal coisa, daí vai ficar tudo certo. Um dia fulano vai mudar, daí fica tudo certo. Um dia nós vamos, e daí você preenche. E daí você não vive agora. E você fica alienado da realidade. Você só fica jogando para o futuro. Um dia vai acontecer tal coisa, um dia não sei o quê, um dia não sei, um dia eu vou ser. E se nada disso for acontecer? E se não existir nada disso aí que está na sua cabeça, essas invenções, isso que você acha que é a vontade de Deus? Se não tiver nada disso, sabe o que vai sobrar para você? Você e Jesus. Você e o agora. Você e o Senhor. Você pode viver para Ele agora. E sabe uma coisa que vira um ídolo muito fácil da gente? São os nossos sonhos com Deus. Lance de ministério. Todo mundo que quer ser usado por Deus forma ídolos de como isso vai acontecer. E sai da realidade. É agora, meu irmão. E deixa eu dizer uma outra coisa aqui. Nem interessa qual que é o seu ministério. Ou o que você acha que é o seu ministério. Nem interessa o que você acha que é a sua vocação. Não interessa nem o que você acha que são os dons que Deus te deu. Interessa se você ama Jesus agora. É hoje. Se na sua agenda está lá, ficar com Jesus todos os dias. Se na sua agenda está lá, servir a sua casa, amar a sua casa, andar com o Senhor todos os dias. Porque nós estamos vivendo um tempo que a gente está muito fascinado com coisas inalcançáveis, estratosféricas, de ser incrível, de ser não sei o quê, de ser não sei... E nós criamos um ídolo de nós mesmos. Uma imagem de uma coisa que a gente quer virar um dia, um mutante, um troço que é impossível de ser alcançado. E se não existir nada disso, sobra só você e Jesus agora. Presta atenção, a gente tem sonhos de Deus na nossa vida. E a gente precisa deles. Só que a gente precisa colocar o nosso coração sob a avaliação do Espírito Santo. A gente precisa colocar o nosso coração sob um escrutínio, sobre uma avaliação minuciosa do Senhor. Se o que a gente está imaginando é a vontade de Deus mesmo ou não. Sabe por quê? Porque o Senhor disse para o povo: eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. O ápice dos sonhos de Deus para nós é que a gente se torne amigos dele. Esse é o ápice dos sonhos de Deus. Ele fala: eu sei que pensamentos que eu tenho para vocês. Eu sei que eu quero abençoar vocês.
Mas pode não ser isso aí que você está se apoiando para o seu futuro. Então eu quero dizer 3 coisas práticas para a gente sair da idolatria. Primeiro, vencer uma falsa segurança que a gente tem na palavra. Uma falsa segurança que você tem do seu conhecimento da palavra. Quando a gente voltou de viagem em julho, e a gente viu o Senhor se derramar na igreja poderosamente, por 50, 60 dias, e muita coisa aconteceu naqueles dias, eu fiquei com medo. Eu fiquei 20, 30 dias, 40 dias com medo. Eu fiquei com medo. Eu falei, Deus, eu não sei se eu estou pronto para isso. É muita glória, é muito poder, é muita experiência sobrenatural, é todo dia. Eu não sei se eu estou pronto para isso, eu não sei se eu tenho caráter para isso. Eu não sei se eu estou na palavra o suficiente para isso. E eu fiquei com medo, e eu falava para Deus todo dia, Deus, eu estou com medo. Não me dá uma coisa que eu não vou conseguir suportar. Não me dá um negócio que eu não vou dar conta de viver, que eu não vou conseguir administrar. E daí diminuiu. Quando diminuiu, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado. Agora eu sei o que eu preciso buscar do Senhor. Agora eu sei onde que eu preciso me preparar para o Senhor voltar depois. O Senhor me deu um gostinho só. Agora eu sei que eu preciso de palavra em mim. O Senhor expôs meu coração. O Senhor mostrou que eu tinha uma falsa confiança na palavra. Porque eu sei dos textos, eu sei onde é que o texto está, isso não significa que eu estou fundamentado. Jesus fala que se você só está edificado na palavra, se você faz o que ela diz, não se você sabe. Não é ser um bom ouvinte, é ser um praticante. E a minha sensação foi que eu ia sucumbir debaixo de tanta presença de Deus, por todos aqueles dias. E daí eu entendi por que serviu aquilo. Foi para o Senhor expor o meu coração, em como eu tinha que me preparar. Então, primeira coisa para você cuidar do seu coração, sair da idolatria, vença uma falsa segurança na palavra de Deus. Você pode dizer, não, mas eu já sei, eu já conheço a palavra, eu já sei disso, eu sei daquilo. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa praticar, ela tem que ser parte da sua vida. Você precisa crescer na sua relação com ela. Segunda coisa, você precisa ir para a presença. Você precisa de uma relação mais profunda de oração. Não basta você vir na reunião de oração essa semana. Isso precisa se tornar parte dos alvos que você tem para a sua vida. Me tornar um homem de oração, me tornar uma mulher de oração, ser mais íntimo de Jesus, aprender a conversar com Deus, aprender a ficar com Deus. Isso precisa se tornar um alvo da sua vida. Um objetivo da sua vida. Não uma coisa, essa semana então eu vou vir na reunião de oração. Não adianta você vir essa semana na reunião de oração. Não, eu vou num congresso de oração. Não adianta você ir num congresso de oração se isso não se tornar um alvo para você da sua existência, porque a Bíblia fala que foi para isso que você foi criado. Isso tem que se tornar um objetivo, um propósito que ajuda você a decidir tudo sobre você. A sua agenda diária, com quem você anda, que livro você lê, como você investe. Em terceiro lugar, você precisa abandonar conscientemente os ídolos. Não basta aumentar a sua devoção. Não basta só você orar mais e estudar mais a palavra. Você precisa conscientemente reconhecer, isso aqui é um ídolo para mim, eu vou abrir mão desse negócio. Qualquer coisa que você não consegue viver sem é um ídolo. Qualquer coisa que você não consegue ficar sem ou imaginar sem é um ídolo para você. E enquanto a gente não limpar o altar do nosso coração, enquanto a gente não colocar os ídolos para fora, nós não vamos viver os pensamentos elevados do Senhor para nós. Porque Ele tem pensamentos para nós, Ele tem glória para derramar para nós, Ele tem muita coisa para fazer. A alegria do Senhor é nossa força, Ele quer nos fazer felizes, Ele quer nos encher do Espírito Santo, Ele quer nos dar amor de verdade, para a gente viver família de verdade. O Senhor quer saciar desejos do seu coração, só que uma coisa é Ele saciar, outra coisa é você fazer um plano e pedir para Deus abençoar. Enquanto a gente não limpar os ídolos, nós não vamos chegar nesses pensamentos elevados que Deus para nós. E Ele tem muita coisa para nós. Ele tem muita coisa para nós. Quero orar por você, se coloca de pé.
Eu sei que o Senhor nos abençoou. Nós tivemos um tempo de louvor muito gostoso hoje. A gente ouviu testemunho de pessoas. E eu não quero anular nada disso, nem contrariar nada disso. Mas eu quero que você possa ir daqui hoje com esse coração perguntando para Deus sinceramente: Senhor, mostra aí, me mostra. Mostra aí, Senhor. O que eu estou achando que é a sua vontade, que é uma coisa que eu inventei, que eu quero viver, mas é só meu. O agora com o Senhor é o que você tem. E isso é maravilhoso. Viver o agora com Jesus é maravilhoso. Você não precisa de um grande acontecimento no futuro. É o agora com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. O Senhor Jesus levou na cruz os nossos pecados. O Senhor Jesus comprou para nós eterna redenção e tem para nós uma herança. Uma herança, Senhor. E nós não queremos nos privar dessa herança, dessas bênçãos do Senhor. Nós não queremos nos privar. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus, ajuda-nos a identificar, Senhor, os ídolos que levantamos no nosso coração. Ajuda a gente a colocar eles para fora. E ajuda a gente a ver, Senhor, como o Senhor é digno, como o Senhor merece, como o Senhor é grande, como o Senhor tem tudo que a gente precisa. Eu oro, acompanha cada um dos seus filhos de volta para casa hoje, para o tempo de almoço, para o tempo da tarde, aqueles que vão voltar no culto da noite. Acompanha seus filhos hoje, que seja um dia de conversa íntima com o Senhor, o Pai que nos ama tanto. E junto com isso, Senhor, eu peço sonhos verdadeiros do Senhor sendo gerados no nosso coração. Sonhos verdadeiros que nascem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor do nosso Pai, o perdão de Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Estaremos aqui às 6 horas hoje para adorar novamente. Se você quiser, volte. Vai ser muito bom ter você aqui. Vamos em paz.